Timóteo capítulo 4, verso 9, se você puder ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor, amém? Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Pai Celeste, nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida nesta manhã, nós que já estamos em Tua casa, Deus, com os nossos familiares, nós somos gratos ao Teu nome por este privilégio, e abençoa também, ó Deus, aqueles que congregam conosco, que por alguma razão não poderão vir, ou estão atrasados para este horário, mas que não se atrase, ó Deus, na vida abundante em direção ao reino celestial. Fica, pois, ó Deus, com cada um de nós, nos edificando e abençoando nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e deixa a Bíblia aberta em 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos citar alguns versos aí do capítulo 4 e outros também. E nós vamos pensar sobre esse tema. A igreja é composta de gente, e muitas vezes de gente complicada, porque pensa o contrário do nosso pensamento. Às vezes, uns acham que nós que pensamos é diferente, mas também há uma ideia de alguns cristãos que acham que a igreja, por ser a igreja do Senhor, é uma igreja que não tem problema, que não tem dilema, que não tem encontro de ideias, e aí começam a ter na sua imaginação, uma igreja que nunca tenha dificuldade, ou seja, uma vez convertido, a gente caminha a passos largos, né, em direção ao céu, sem problemas, sem dificuldade, sem nenhum confronto, que tudo dá certo, principalmente em nossos dias, que a gente é treinado, né, para não ter frustração, para não ter confronto, para não ter nenhum problema, seja todo mundo quer resolver tudo, seja com as crianças na escola, seja na igreja, no trabalho, ou seja, todo mundo tenta resolver alguma coisa no seio da família. Então, alguém diz assim: olha, eu vou te falar, mas não comente, né? Não fale nada com o Beltrano, com o Cicano, ou seja, é um cuidado exacerbado para que ninguém seja frustrado. E nós vamos passear por alguns textos para dizer que nós somos gente salvos pela graça, fazemos uma comunidade que é criada por Deus, comprada pelo sangue de Cristo, e esta comunidade, ela serve de oficina, porque a gente vai crescendo, e a gente só desenvolve os frutos do Espírito na igreja. A igreja é uma oficina de crescimento, e aí os frutos do Espírito, como amor, bondade, mansidão, longanimidade, nós vamos desenvolvendo, né, na igreja, em nosso dia a dia. Então esta carta é escrita mais ou menos pelo ano 60 da era cristã. Paulo provavelmente estava preso em Roma, tem muita dificuldade. Diz que houve uma primeira defesa dele, ele foi liberto da boca dos leões, mas ele disse: olha, ninguém foi a minha defesa, os cristãos, a igreja fugiu, não foi a minha defesa. Mas ele disse: mas o Senhor está do meu lado, isso então me basta. Ele diz também: me traz o Marcos. Se você olhar em João 15, houve uma discussão muito séria entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, porque Marcos tinha ido à primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Marcos desiste, na verdade, no meio da primeira viagem, e aí na segunda viagem Paulo diz assim: o Marcos não vai comigo. E aí o Barnabé disse: não, o Marcos vai comigo. E a Bíblia diz que eles tiveram uma discussão séria, e aí Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro com Marcos, e então em vez de uma viagem surgem duas viagens missionárias. Mas o Paulo não guarda rancor, tanto que agora diz: me traz o Marcos, porque agora ele me é útil. No capítulo 4, essa carta é toda de aconselhamento para Timóteo. Paulo preso, vai dizer o seguinte: olha, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora a coroa da justiça me aguarde, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Então vamos pensar em alguns versos. Se fosse na sua igreja, hoje, nessa igreja, como é que você resistiria? Por exemplo, lá em Gênesis 13, tinha que ser 13, lá em Gênesis 13, você vai ter um problema que você encontra o Abraão com um problema com o sobrinho dele,
com o Ló. E aí eles têm um problema sério. E então Abraão vai orar, eu creio, e vai dizer o seguinte: ô Ló, procura para onde você vai. Tipo, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas daqui para frente não seguiremos juntos. E eles se separam. Mas mais tarde, você vê o Abraão lutando de novo pelo seu sobrinho. Um outro poderia dizer o seguinte: quer saber? Já que me abandonou, eu não quero mais problema, eu não vou mais atrás dele. Mas o Abraão vai acompanhá-lo, vai tentar defendê-lo. Na história de Sodoma e Gomorra, parece que ele está preocupado em defender o sobrinho, ou seja, ele não desiste. O fato de ter um problema, um confronto de ideia, não é fato de eu desistir do meu semelhante, do meu irmão em Cristo. Como disse Atos 15, 39, a discussão de Paulo com Barnabé por causa de Marcos, mas mais tarde ele diz: me traz o Marcos porque ele me é útil. Atos 5, nós vamos ter o problema de Ananias e Safira. Será que Pedro foi, algum poderia dizer, nossa, Pedro foi muito radical, só porque eles não foram dizimistas, eles caíram duro na igreja no pé do altar. E se você que não é dizimista, não tem nenhum compromisso com a igreja, seja com oração, com dízimo, intercessão, oração, evangelização, imagina se Deus já tivesse te recolhido. Já que tu não ajuda, tu não aconselha, tu não evangeliza, tu não dá bom testemunho, tu não entrega dízimo, tu não devolve oferta, tu não faz parte da luta pela paz da igreja, então vamos fazer o seguinte: sobe logo para cá, porque tem gente que dá problema e você está dando problema também. Então sobe para cá. Ananias e Safira, foi isso que Deus fez. Filipenses 4:2, ele diz que a Evódia e a Sintique, que eram da igreja, estavam tendo problema sério, e Paulo diz: olha, eu rogo que a Evódia e a Sintique pensem concordantemente no Senhor, ou seja, trabalhem, no Senhor. 2 Timóteo 4,14, olha o que diz aqui, verso 14 do texto que nós lemos: Alexandre o latoeiro casou-me muitos males, o Senhor lhe dará pago segundo as suas obras. Que isso não se levará em conta, mas que dê certo de alguma coisa. 2 Coríntios 11, 26, ele diz, Paulo disse assim: eu vivi entre falsos irmãos. Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica para a igreja de Corinto. E ele disse: olha, nós tivemos problemas e eu convivi entre falsos irmãos. Na igreja de Corinto, no capítulo 5, verso 1, tinha um problema sério, que tinha um enteado que mantinha uma relação com a madrasta. Olha que doideira isso. Mas está lá, na primeira carta de Paulo, capítulo 5, verso 1. Então Paulo vai resolvendo as questões de relacionamentos dentro da igreja. E nós, no instante presente, também lutamos para crescer juntos, pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Paulo chega a escrever esse final para dizer: olha, na verdade, na minha primeira defesa todos fugiram, mas o Senhor foi ao meu favor, isso me basta. E ele disse: agora, tem muitas confusões que deram aqui, mas Paulo começa a dizer que é preciso continuar e ficar firme no Senhor. Problemas teológicos se resolvem, os problemas pessoais é preciso ser resolvido. E aí nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, porque sem os frutos do Espírito não se desenvolve amor, alegria, bondade, mansidão, longanimidade. Não tem como desenvolver isso. E Deus deixa a igreja, deixa algumas pessoas que pensam diferente, para que você cresça na graça e também no relacionamento, interpessoal. Nós vamos crescendo em direção ao céu. Vamos ler o verso 17. Ele diz assim: mas o Senhor me assistiu, eu disse, isso me basta, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Então,
a igreja como instituição e como comunidade, ela é composta de pessoas salvas pela graça de Deus, mas eles continuam sendo pecadores. Ela é composta de pessoas salvas, porque foram eleitas, porque foram chamadas, porque foram convertidas e agora são santificadas. E cada um cresce na medida em que se submete à palavra, à oração, à santificação, aos frutos do Espírito. Então a igreja vai se desenvolvendo. Quando Pedro escreve, ele diz que a igreja deve se submeter aos presbíteros ou pastores, porque eles vão prestar conta de você diante de Deus. Nenhuma ovelha vai prestar conta do pastor diante de Deus, mas eu vou ter que prestar conta de vocês diante de Deus. Os presbíteros também. Olha o tamanho da responsabilidade. Ele diz: você vai prestar conta, mas as ovelhas não vão prestar conta. Então tem hora que às vezes o pastor ou o conselho toma medidas porque é necessária, porque é edificante, porque a Bíblia diz e a Bíblia autoriza, até porque nós prestaremos conta, vocês não vão prestar conta do pastor. Mas nós estamos em dias em que parece que todo mundo virou liderança, né? Todo mundo virou pastor, todo mundo virou presbítero, todo mundo virou diácono, todo mundo quer conduzir de uma forma. Não, especialmente a igreja presbiteriana, ela tem um concílio. A nossa igreja é conciliar. Ela vem Supremo Concílio, ela vem Sínodo, ela vem Presbitério e ela vem Conselho e assim por diante. Então a igreja presbiteriana, ela é conciliar porque vem dos concílios, né? Ela é presbiteriana porque vem de presbíteros. Nem sempre a igreja concorda com decisões do presbítero ou do pastor, mas faz-se necessário, porque é para nossa edificação e para a manutenção da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer: gente, olha, eu combati um bom combate, mas eu completei a carreira e eu guardei a fé, então vamos em frente. Olha, quando tu vieres, traz os livros, mas especialmente os pergaminhos ou a Bíblia. Então a igreja, a nossa igreja, ela tem um manual litúrgico e ela tem a palavra de Deus, e ela tem a Constituição. A base de tudo é a Bíblia, né? A Bíblia é que forma a base, e a nossa igreja, ela vai enfrentando as coisas dos nossos dias como tem que ser, porque caso contrário, a igreja naufraga no tempo, né? Com as ideologias, as coisas novas que tentam implantar de alguma forma em nosso mundo, na igreja em geral. Mas a igreja presbiteriana, com presbíteros e pastores calcados na Bíblia, ela vai sempre prosseguir firme e inabalável para o bem da igreja, para o bem da comunidade, porque é assim que nós vamos chegar lá no céu. Ele cita duas expressões interessantes. Verso 8 do capítulo 3 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Nossos olhos não podem se perder desta visão. E a outra que ele cita é que o Senhor me guardará salvo, no verso 16 a 15 também, né? Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à vossa palavra. Verso 16: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará e também de toda a sua obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Essa é a máxima da igreja. A igreja tem as lutas, dificuldades e provações, mas ela caminha firme, né, com a visão do reino celestial. Porque se a nossa visão for apenas o reino no aqui e no agora, sucumbiremos no tempo, né? Que Deus nos abençoe e jamais perca de vista o reino celestial. Vamos orar. Pai Santo, edifica a tua igreja e nos abençoe de tal forma que possamos ser sempre firmes e inabaláveis no Senhor, não obstante as lutas, provações, dificuldades que a igreja enfrenta no aqui e no agora, tanto na pressão do mundo, na pressão maligna, mas também, ó Deus, nas atividades internas, mas que cada dificuldade sirva para
edificação e para manifestação da glória do teu nome. Fica, pois, conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos seguir.